Santa Bárbara, para o nosso bem, vem nos abençoar. Santa Bárbara, vem também proteger o nosso lar. Santa Bárbara, para o nosso bem, vem nos abençoar. Santa Bárbara, vem também proteger o nosso lar. Em nossa igreja, vinde orar, paz e amor ireis encontrar. Em nossa igreja, vinde orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com sua família e também aí na sua casa. Estamos unidos mais uma vez na mesma fé, juntos novamente para rezarmos o terceiro dia da novena poderosa em honra de Santa Bárbara, pedindo a sua proteção contra os males do câncer e também pelo fim da pandemia. Nós estamos rezando por todas aquelas pessoas que sofrem do mal do câncer e para que sejamos protegidos por intercessão da gloriosa Santa Bárbara. Nós queremos rezar também por todas as pessoas que conhecemos e que carregam, em seu corpo esta terrível doença. No momento de silêncio, coloque agora os nomes das pessoas por quem você está rezando nesta novena. E assim eu convido você a tomar o seu terço para que nós possamos fazer as nossas jaculatórias à gloriosa Santa Bárbara. Primeira jaculatória. Ó gloriosa Santa Bárbara, aceitai nossa oração, que vos fazemos de todo o nosso coração. Tu, que és o espelho de caridade, rogai a Deus por nós e nos conceda a sua santa piedade. Ó Santa Bárbara bendita, rogai por nós ao Senhor, para que dos nossos pecados sintamos profunda dor. E nós rezamos 10 vezes. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tentações do pecado. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tentações do pecado. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tentações e do pecado. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tentações e do pecado. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tentações e do pecado. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tentações e do pecado. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tentações e do pecado. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tentações e do pecado. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tentações e do pecado. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tentações e do pecado. E nós rezamos a segunda jaculatória, a Santa Bárbara. Ó Santa Bárbara bendita, que destes a vida pela Santa Igreja, protegei-nos para que no céu possamos vos ver. Permiti, ó gloriosa mártir, que em nossas casas haja sempre a santa paz. Em louvor do Deus eterno, tudo no mundo fizestes. Peço, ó Santa Bárbara, que afaste de nós o terrível mal do câncer. E nós rezamos 10 vezes. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos do mal do câncer. 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 Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos do mal do câncer.
Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos do mal do câncer. E nós rezamos a terceira jaculatória. Ó Santa Bárbara gloriosa, louve todos o vosso nome. Rogai a Deus, Santa Mártir, que nos livre da cruel fome. Ó Santa Bárbara, martirizada na terra, pedi à Trindade Santíssima que nos livre sempre das tempestades, dos raios, dos trovões. Ó Santa Bárbara, velai-nos na nossa morte e por vossa intercessão alcançai-nos ditosa sorte. E nós rezamos 10 vezes. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tempestades, raios e trovões. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tempestades, raios e trovões. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tempestades, raios e trovões. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tempestades, raios e trovões. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tempestades, raios e trovões. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tempestades, raios e trovões. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tempestades, raios e trovões. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tempestades, raios e trovões. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tempestades, raios e trovões. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tempestades, raios e trovões. E nós rezamos a quarta jaculatória. Ó gloriosa mártir Santa Bárbara, sabeis que estamos atravessando um período difícil e perigoso, enquanto o coronavírus ameaça a vida dos seres humanos e de todo o mundo, além dos outros problemas políticos, sociais e econômicos, que ferem e que fazem mal a todos nós. Velai por nós e protegei-nos de todos os perigos. E nós rezamos 10 vezes. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos da contaminação e contágio do coronavírus. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos da contaminação e do contágio do coronavírus. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos da contaminação e contágio do coronavírus. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos da contaminação e contágio do coronavírus. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos da contaminação e contágio do coronavírus. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos da contaminação e contágio do coronavírus. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos da contaminação e contágio do coronavírus. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos da contaminação e contágio do coronavírus. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos da contaminação e contágio do coronavírus. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos da contaminação e contágio do coronavírus. E nós fazemos a quinta e última jaculatória. Recebei, ó Santa Bárbara, nossas preces e orações, e possam elas vos valer-nos de alívio nas aflições. Sempre em vós nossos corações tiveram fé e puro amor. Intercedei junto a Jesus por nossas casas e nossas famílias, e no transe derradeiro, tende de nós compaixão, alcançando para a nossa alma o reino da salvação. E nós rezamos 10 vezes. Gloriosa Santa Bárbara, livrai as nossas famílias de todos os malefícios. Gloriosa Santa Bárbara, livrai as nossas famílias de todos os malefícios. Gloriosa Santa Bárbara, livrai as nossas famílias de todos os malefícios. Gloriosa Santa Bárbara, livrai as nossas famílias de todos os malefícios. Gloriosa Santa Bárbara, livrai as nossas famílias de todos os malefícios. Gloriosa Santa Bárbara, livrai as nossas famílias de todos os malefícios. Gloriosa Santa Bárbara, livrai as nossas famílias de todos os malefícios. Gloriosa Santa Bárbara, livrai as nossas famílias de todos os malefícios. Gloriosa Santa Bárbara, livrai as nossas famílias de todos os malefícios. Gloriosa Santa Bárbara, livrai as nossas famílias de todos os malefícios. Oremos. Onipotente e misericordioso Deus, que pelos merecimentos de vossa mártir Santa Bárbara, livrais os homens das doenças contagiosas, das tempestades, dos raios e trovões. Atendei as nossas súplicas, para que, recorrendo agora a vós, mereçamos por sua intercessão sermos livres e salvos de tais flagelos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E assim, hoje,
conhecendo mais um pouquinho da vida da nossa querida Santa Bárbara, esta santa que nos dá um exemplo de fé, um exemplo de amor a Jesus, ao Evangelho e à Igreja. Ontem nós terminamos a nossa história dizendo daquele professor que era cristão e que acaba se revelando a Santa Bárbara que era cristão. Então, quando o seu professor ele vinha, para dar a sua aula, Bárbara, ela desviava sempre a sua atenção, perguntando se ele era cristão. O professor ele tentava desviar do assunto, ele dizia que seguia a religião de seus pais. Ele dizia isso. Bárbara insistia. Mas o senhor conhece o cristianismo? Bem, claro que conheço, disse o professor. São tantos os cristãos que andam por aí que a gente acaba sabendo como é a doutrina deles. Mas vamos à nossa aula. Seu pai não gostaria que você fale desses assuntos. Depois, os cristãos são muito mal vistos. É contra a lei essa religião. E Bárbara disse que era curiosa. E o professor, vendo que não tinha como desconversar, o que ele faz? Ele cedeu à curiosidade de Bárbara e pediu para que ela olhasse para o horizonte. Veja, Bárbara, como é belo o sol na hora do poente. Quem foi que fez o sol, o horizonte, as nuvens, a lua, as estrelas, o vento, o mar e a terra? Foram os deuses, é claro, disse o professor. Bárbara o indagou, perguntando se eram aqueles deuses que estavam nos templos. E ele disse que era, pelo menos, o que diziam. Então o senhor não tem certeza? Disse Bárbara. O professor disse que ninguém tem certeza de coisa alguma. Bárbara então lhe pergunta: quem foi que fez os deuses dos nossos tempos? E o professor responde que foram os homens. O professor, ele estava chegando onde Bárbara queria. Por isso diz que tais deuses devem ter os mesmos defeitos dos homens. Se afirmar coisa alguma, o professor que a Bárbara, que a ela era... então, quando ele afirma, quando ela afirma isso, ele vai dizer que Bárbara era muito inteligente. Olha, você é muito inteligente. E Bárbara então pergunta: mas Bárbara é um nome pagão, não é? E o professor diz que o nome não importava. E Bárbara disse ao seu professor: vou lhe confiar um segredo. Não acredito nos nossos deuses. E o professor, muito preocupado, ele diz: não diga isso, menina. Se seu pai ouvir, ele não vai gostar. Não posso confiar em deuses feitos de barro criado pelos homens, disse Bárbara. Tem que haver um Deus único e verdadeiro, um Deus de amor imenso, um Deus de bondade ilimitada, um Deus que é responsável por toda a obra da criação, um Deus que fez o céu e a terra, que fez o mar, que fez as aves, as flores, as estações do ano. Está bem, disse o professor, existe esse Deus. O senhor sabe disso, não sabe? Disse Bárbara. Sei, disse o professor. E sei também que corro perigo dizendo isso, porque sou cristão. O senhor é mesmo cristão? Perguntou Bárbara. Sim, disse o professor. Então quero que me ensine a ser cristã. Eu preciso aprender. Eu sinto que minha alma tem sede de conhecimentos. Eu sinto que meu coração, ele precisa aprender tudo sobre esse verdadeiro Deus. Está bem, disse o professor. Mesmo correndo muito perigo, eu a ensinarei. E foi assim que, clandestinamente, Bárbara aprendeu tudo sobre o verdadeiro e único Deus. E seu pai nem suspeitava que naquela torre, onde devia existir o máximo isolamento, Bárbara se sentia mais próxima à presença de Deus. E no seu triste abandono, no silêncio, de suas horas de solidão, ela ficava meditando. Aquele professor bondoso a ajudava em tudo, sem que ninguém soubesse. Quando chegou a compreender perfeitamente a essência da verdadeira religião,
Bárbara pediu para ser batizada e, em segredo, conseguiu. Recebeu o santo batismo. E seu coração puro encheu-se de júbilo. Sentiu que uma luz intensa havia penetrado toda a sua alma, iluminando o caminho doloroso da vida a partir daquele momento. Então, Santa Bárbara é batizada, se torna cristã, mas sem que o seu pai soubesse, como se clandestinamente ela se tornasse cristã. E amanhã, nós continuaremos a história de Santa Bárbara, conhecendo a vida de Santa Bárbara. E agora eu convido você a pedir comigo por todos aqueles que sofrem do mal do câncer. Quantas pessoas estão vivendo esse momento de dificuldade porque carregam no seu corpo o mal do câncer? Por isso nós pedimos a Santa Bárbara. Ó gloriosa Santa Bárbara, vós que destes um admirável exemplo, suportando os tormentos e as torturas por amor a Jesus Cristo, humildemente vos suplicamos, e intercedei a Deus Pai de infinita bondade e de muita misericórdia por todos aqueles que sofrem do mal do câncer, para que obtenham a paz de espírito, o alívio das dores e a cura da doença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E nós queremos pedir também por todos nós, por aqueles que não carregam essa enfermidade, mas para que sejamos protegidos contra o mal do câncer, pedindo a intercessão de Santa Bárbara para que ela nos proteja contra este grande mal, essa doença terrível. Gloriosa mártir Santa Bárbara, que renunciastes às vaidades e às riquezas do mundo para ser a fiel esposa de Jesus Cristo, não temendo nem mesmo as torturas e o martírio, fazei que nós também, desprezando os falsos prazeres da terra, imitemos o vosso exemplo, fazendo de nosso Senhor Jesus Cristo o centro e a razão de nossas vidas. Nós os pedimos, gloriosa Santa Bárbara, afastai de nós a terrível enfermidade do câncer, preservai-nos a todos nós deste mal com vossa valiosa proteção. Santa Bárbara, livrai-nos do câncer do corpo e ajudai-nos a vencer o pecado que é o câncer da alma. Santa Bárbara, socorrei-nos pelos méritos de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. E chegou o momento de nós fazermos a grande oração, a oração poderosa, pedindo a Santa Bárbara contra os males do câncer. Esta oração que é repetida tantas e tantas vezes em nossas comunidades, onde imploramos, a cura do câncer. Esta oração que nós rezamos todo dia 4 de dezembro na igreja, distribuindo o óleo abençoado contra os males do câncer. Nós queremos agora rezar. Você acompanhe comigo esta oração, pedindo e implorando a proteção da gloriosa Santa Bárbara. Senhor Deus onipotente e misericordioso, que vos inclinais compassivo sobre as misérias e sofrimentos da humanidade, pela intercessão de vossa gloriosa mártir Santa Bárbara, dignai-vos enviar as luzes e a inspiração do vosso Espírito Santo, a fim de que por vossa bondade sejam descobertas as causas do terrível mal do câncer, que tem levado à morte tantas pessoas. Que se conheçam também, através de vossa divina inspiração, os meios eficazes para prevenir e curar esta terrível doença. Pela intercessão de Santa Bárbara, que teve seus seios amputados por não renegar a sua fé em Jesus Cristo e na Igreja, nós os pedimos. Dignai-vos atender às nossas súplicas, que fazemos em favor de todos os cancerosos, e também em nosso favor, pedindo que esta doença nunca nos atinja. Ó Senhor, que só quereis o bem dos vossos filhos, ainda que indignos, não nos trateis segundo nossos pecados, mas conforme a vossa imensa caridade e misericórdia. Atendei, pois, ao apelo confiante que vos dirigimos, suplicando a cura contra os males do câncer, pois sabemos que só em vós encontraremos conforto e perdão. Em vós, ó Pai de infinita sabedoria e amor, pela intercessão da mártir Santa Bárbara,
depositamos nossa esperança, rogando cheios de fé: Senhor, voltai-vos para nós e seremos salvos. Fazei que, passados os perigos desta vida e os dias difíceis em que fomos provados, possamos um dia gozar eternamente da felicidade no céu. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora eu convido você a pegar o copo com água, para a bênção da água, por intercessão de Santa Bárbara, contra os males do câncer. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor, Deus onipotente, nós os pedimos, dignai-vos olhar com benevolência para o vosso povo, e por intercessão da gloriosa mártir Santa Bárbara, abençoai e santificai esta água, criatura vossa. Concedei, nós os pedimos, àqueles que usarem desta água, que abençoamos em vosso nome, serem libertos de toda dor, de toda enfermidade, de modo especial dos males do câncer. Seja esta água que agora abençoamos um meio de afastar dos homens, feitos à vossa imagem e redimidos pelo precioso sangue do vosso Filho, esta terrível doença, e também toda sorte de adversidades, e nunca mais sofram a ferida da antiga serpente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora você pode beber um pouco desta água, ofereça para as pessoas da sua casa, ofereça também para as pessoas que você conhece e que sofrem desta terrível doença. E agora a bênção final deste nosso terceiro dia da novena em honra da gloriosa Santa Bárbara contra os males do câncer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor esteja ao vosso lado para vos orientar, à frente de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos proteger, acima de vós para vos iluminar e dentro de vós para vos invadir com seu fogo de amor. Por intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe, e da gloriosa mártir Santa Bárbara, desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre todas as pessoas afetadas por esta doença do câncer, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Bárbara, jovem donzela, amável de bom coração, confinada na torre pelo pai rico e pagão, pensando em prepará-la para um bom casamento, e a doutrina cristã tirar do seu pensamento. Contratou um professor, o melhor que tinha aparecido, mas o que o pai não sabia, que era um cristão convertido. Bárbara santa e bendita, sua vida a Deus consagrou. Fé, amor e coragem, caminhos que sempre trilhou.
pai lhe apresentou um real pretendente. Bárbara então confessou que era cristã consciente, que pertencia a Jesus e tinha sido batizada. O pai ficou furioso, prometeu-lhe castigo e mais nada. Fugiu então para a gruta e logo foi encontrada, levada ao governador para ser flagelada. Bárbara, santa e bendita, sua vida a Deus consagrou. Fé, amor e coragem, caminhos que sempre trilhou. Bárbara, santa e bendita, sua vida a Deus consagrou. Fé, amor e coragem, caminhos que sempre trilhou. O governador sem piedade mandou amputar-lhe os seios, mas por amor a Jesus ela aguentou sem receios. Por não renegar sua fé, a morte foi condenada. Pela espada do pai, sua cabeça foi arrancada. Mas de volta pra casa, logo o castigo chegou. O pai não pôde escapar de um raio que o matou. Bárbara, santa e bendita, sua vida a Deus consagrou. Fé, amor e coragem, caminhos que sempre trilhou. Bárbara, santa e bendita, sua vida a Deus consagrou. Fé, amor e coragem, caminhos que sempre trilhou.